Pronto, apareceu aqui que estamos ao vivo. Vamos esperar o Instagram chamar as pessoas. Deixa eu colocar aqui o tema de hoje: perícia. Vamos direto ao ponto. O tema é esse. O Douglas já chegou. Vamos ver o pessoal entrando. Esperar que o Instagram vai avisando a galera. Já aceito você aqui já, Douglas. O tema já está aqui fixado. Vamos lá, cadê o povo? Boa noite para quem vai chegando, para quem vai entrando. Oi, Rô. Bom, eu vou começando aqui com o Douglas. Conforme a gente for falando, as pessoas vão chegando e aí a gente vai entrando no assunto. Aceitando você aqui, Douglas. Boa Olá. noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo certinho, Douglas. Tudo na santa paz. Ah, isso é bom. Bom, o convidado de hoje é o Douglas, formação em fisioterapia também. Eu conhecia antes só por nome, né? E aí eu abri lá a caixinha no Stories, fui pedindo indicação de novos profissionais do ramo, de pessoas que, né, seria legal bater papo, e aí, por amigos nossos aí, colegas de profissão em comum, chegamos no Douglas, e aí eu falo que acredito que o bate-papo vai ser bem bacana. A proposta é perícia, mas eu acho que diferente até de outros colegas de perícia que eu trouxe aqui, eu percebi que o Douglas tem uma visão e uma atuação completamente diferente. Então, sinta-se à vontade, Douglas também pode se apresentar e aí a gente vai dando início aqui. Então tá bom. Boa noite a todos, boa noite audiência. Obrigado, Maria, pelo convite de estar aqui no teu canal, fazendo essa live. A gente compartilha de colegas do mesmo ramo da ergonomia, né? Quem indicou você foi o Mário Sobral, né? Gente finíssima aí. Sim. Enfim, meu nome é Douglas, eu sou fisioterapeuta, eu sou pós-graduado em fisioterapia forense, sou da primeira turma de fisioterapia forense no Brasil, sou perito sênior pela Associação Brasileira de Fisioterapia Forense, sou fisioterapeuta do trabalho, especialista, Abrafit Cofito, sou diretor científico da Abrapef, que é a Associação Brasileira de Perícia Fisioterapêutica. Me aventuro também nos canais digitais com um podcast que se chama Peritoteca. Eu sou produtor da Peritoteca. A Peritoteca é o primeiro podcast de perícia fisioterapêutica do Brasil. Nós já estamos aí na segunda temporada. Na primeira temporada a gente construiu a carreira do perito e agora na segunda temporada nós estamos falando um pouco mais da perícia fisioterapêutica trabalhista. A minha área de atuação
Eu sou perito judicial, eu atuo na cidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul tem uma particularidade, ela é a única cidade do Brasil que conta com uma vara especializada em doença ocupacional e acidente típico. Então, aqui em Caxias do Sul, nós somos um juiz especialista em julgar acidentes típicos e doenças ocupacionais. E dentro desse escopo eu atuo nessa parte de perícia fisioterapêutica e também atuo na área previdenciária, securitária, porque a minha formação de base é a primeira... Tem alguém me dizendo que está dando retorno no áudio. Eu acho que quando eu falo, o teu computador, o teu celular está captando o meu áudio e devolvendo. Pode ser. Aqui eu estou ouvindo muito bem. O problema é quando eu falo, ó. Agora melhorou, ó. Não, pior. Melhorou? Eu também estou me ouvindo aqui quando eu falo. Tá dando retorno. Deixa eu ver. Tu consegue botar o fone? Consigo. Vamos ver se... Experimenta botar o fone e ver se muda. Quer ver? Deixa eu colocar você aqui de volta. Eu sempre fico nessa. Faço a live de fone, não faço. É que às vezes quando vai o som, né? Ele fica captando e devolvendo. Vamos lá. Eu estava assistindo uma outra live antes da nossa aqui e tava muito ruim a transmissão do Instagram. Deixa eu ver. Tá me escutando bem? Tô muito bem. Agora melhorou. Agora então eu tava me ouvindo então vamos de direto. fone agora. Eu tô com uma colinha aqui porque eu não quero esquecer das coisas que eu tenho que falar. Então essa é a minha atuação como perito e um pouco da minha história. Eu cheguei na perícia fisioterapêutica por acaso, quer dizer, não acredito no acaso, né? Acredito que as coisas vão acontecendo. Eu conheci um profissional numa eleição do Crefito aqui o Bragato falou que tá show. Obrigado, Bragato. Bragato também Valeu. E aí, numa eleição lá, apareceu um cara para votar e nós estávamos ali conversando. Daqui um pouco eu perguntei para ele, trabalha com o quê? Trabalha com perícia. Legal, largou a físio, né? Não, sou fisioterapeuta perito. Eu digo, mas como assim? Que história é essa de perícia? Me conta mais aí. Não, perícia e tal. Aí ele começou a me explicar. Eu disse, mas me conta mais, eu quero saber mais disso. Aí ele disse, cara, eu não tenho como te explicar. Peraí que eu vou fazer uma ligação. Daí ele pegou e telefonou para alguém e disse, fulano, tô aqui com um maluco que é tão louco quanto a gente que quer estudar esse negócio de perícia. Tu não manda um livro para ele? Mando. Aí eu vou pegar o livro aqui. Aí ele me mandou este livro aqui, Fisioterapia Forense, que é do professor Ricardo Wallace das Chagas Lucas, que é o primeiro livro talvez depois do livro do Veronese, o livro que fala de perícia fisioterapêutica. E aí eu peguei e comecei a ler esse livro e disse, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E aí eu fui para pós-graduação, que foi a primeira turma foi em Curitiba. E aí eu voltei para Caxias, comecei a buscar atuação. Eu comecei atuando como assistente técnico, para reclamante, porque tanto o juiz quanto as reclamadas, elas não acreditavam no potencial do fisioterapeuta. E aí comecei a atuar fortemente nessa parte de assistência, até que um dia fui conversar com o magistrado para apresentar o trabalho, enfim, e ele disse, cara, eu estou gostando muito do teu trabalho como assistente técnico, eu acho que tu tem potencial para trabalhar para o juízo, gostaria de contar contigo aqui no hall de peritos. Que legal, né? Daí tô até hoje, desde 2014, 2015, aprendi que a experiência do perito não se mede pelo tempo de trabalho, e sim pelo número de perícias que ele fez. E aí eu comecei a contabilizar minhas perícias. Eu tenho mais de 600 perícias como perito do juízo. E se somar as assistências técnicas e as jurisconsultorias, eu já atuei em mais de 1000 processos. Então eu tenho uma caminhada bem longa dentro da perícia fisioterapêutica.
Mas a live não é para falar de mim, vamos falar da perícia fisioterapêutica propriamente dita. Não, mas A maioria... Pode é falar. sempre importante essa questão da introdução, porque entrega uma nova perspectiva do caminho que cada profissional trilhou. Os profissionais, às vezes, e é isso que você falou, às vezes a gente se arrisca aqui, né, em colocar a cara nas redes sociais e compartilhar conteúdo, dividir também experiência com outros colegas, e as pessoas acham que tem uma cartilha a ser seguida em como você vai atuar em certas áreas, ou como você vai dar certo em alguma coisa, ou como é que, mas como é que eu consigo trabalhar naquilo? E a questão não tem cartilha. Para cada um vai funcionar de uma forma e cada um pode ter iniciado uma forma, né? Eu falo que eu entrei na ergonomia até muito antes de conhecer a fisioterapia do trabalho em si como um todo. Brinco aqui às vezes, até respondi uma pergunta hoje que as pessoas acham que eu sou contra a ginástica laboral e eu falo de forma nenhuma. É que eu falo, eu nunca atuei com ginástica laboral, eu nunca saí de casa para prestar esse serviço, porque eu acabo focando os meus serviços em outras ações, outras atuações, mas não que a ginástica laboral não funcione ou que eu não acredite nela. Então, assim, é aquilo, não tem cartilha, não tem segredo, não tem um caminho trilhado exatamente que vai funcionar para determinadas áreas de atuação. E sim, formas de iniciar, de se preparar e de chegar aonde, igual você falou, a hora que eu defini que era isso que eu queria, falei, bom, agora eu vou ver como é que eu vou fazer dar certo. E poderia ter sido de inúmeras formas, né? Com certeza. E você falou uma coisa que é muito, muito engraçado, né? Eu acho, a sua primeira reação foi, nossa, pro cara, né? Largou a físio. E eu acho que como fisioterapeuta, eu acho que às vezes nem nós, profissionais, que a gente fuça ela como um todo, às vezes, e muito menos os profissionais que saem do mercado, tem o tamanho do entendimento e do potencial que essa profissão pode entregar pra gente. Exatamente. Então, eu acho que essa também é a importância e o motivo pelo qual eu gosto de trazer outras pessoas também para falar da sua carreira, das suas experiências, porque é disso que é feito. Eu acho que nós, da perícia, somos uma minoria, né? Muitos poucos peritos oficiais do juízo, uma grande maioria de assistentes técnicos, mas muita gente focada na área trabalhista, né? E também alguns aventureiros. Eu sempre, lá na Peritoteca, a gente tem um jargão que diz o seguinte: perícia não é bico. Então, assim, você não vai trabalhar de segunda a quinta, sei lá, segunda até sexta de manhã no consultório e vai marcar umas periciazinhas de tarde. Vamos fazer umas periciazinhas de tarde e tal. Não vai dar certo. Lembra que quando tem uma perícia, envolve litígio, as pessoas estão discutindo, estão brigando, está envolvendo dinheiro, os advogados estão ali se degladiando. E aí o que vai acontecer? Se você for mal, a gente diz que morre no ninho. Pior, o advogado pisa, esmaga, acabou, não tem. Então você começa e já encerra a carreira. Talvez seja isso, a falta de peritos por aí, a pouca penetração seja por aí. Exige uma formatação, uma construção da carreira. A gente usa esse termo, é uma construção da carreira. Começa com assistência técnica e vai seguindo, vai seguindo. Concordo com o Léo Carbosa, aprendi que ergonomia não é bico. Da mesma forma, não da tem mesma como. Forma. A gente tem que construir a carreira. E aí quando a gente fala de perícia, a chamada da live é a perícia ergonômica, mas eu vou trazer o entendimento sobre a perícia fisioterapêutica, que é preciso separar as coisas, né? A perícia fisioterapêutica, ela é o encontro da perícia com o diagnóstico fisioterapêutico. Ali, quando eles se chocam, nasce a perícia fisioterapêutica. E a gente costuma ouvir por aí, sempre digo que não acredite em tudo que vocês ouvem. Eu a vida toda ouvi na faculdade que fisioterapeuta não pode emitir CID.
Aí fiz um post no LinkedIn esses dias falando, olha, que o fisioterapeuta e o ergonomista podem e devem emitir CID. Ah, mas CID é classificação internacional de doença. Não é, não. Não é isso. Isso é o que te contaram. A verdade é que é a classificação internacional de doença e problemas relacionados à saúde. E se tem problema relacionado à saúde, tem ergonomia. E se tem ergonomia, tem código de ergonomia lá. Não tem lá ritmo de trabalho penoso, não tem posturas forçadas, não tem má adaptação ao trabalho, não são códigos que estão no NETEP. Ora, o ergonomista não vai emitir esse código? Vai. Ah, emitir um código lumbago com ciática. Não pode, é doença. Mentira, lumbago com ciática é sintoma. Então, assim, a gente não pode acreditar em tudo que tem por aí. Então, eu sempre ouvi dizer também que o fisioterapeuta não pode fazer perícia. Ah, não pode, não. Isso aí, perícia, é só um profissional lá que pode fazer. Cara, olha lá, vamos conhecer a legislação. Então, lá o Decreto-Lei 938 de 69, que é o que fundamentou a nossa profissão, ele diz lá no artigo 3º, é atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade do ciente. Beleza? Nascemos, está aqui. Aí o artigo 5º é sensacional, diz aqui, ó, os profissionais que tratam o artigo 3º e 4º, que são os fisioterapeutas, poderão ainda, no campo de suas atividades, dirigir serviços e órgãos e estabelecimentos públicos ou particulares ou assessorá-los tecnicamente. Ora, a justiça não é um estabelecimento público, então estaremos lá para assessorá-la tecnicamente. Isso está em lei. Não sou eu que estou inventando. Eu sou um João Ninguém, ainda não escrevi nenhum livro. Não sou eu. Está lá. Decreto-lei. Está lá, está escrito. Não sou eu. Não estou inventando da minha cabeça. Então, não tirei de lugar nenhum. Não. Então, vamos lá. Começa por aí. Depois, em 1975, tem uma outra lei que fundamentou e criou o sistema COFITO-CREFITO. E outorgou a esse órgão as diretrizes da profissão. Então, o CREFITO, através do poder de lei que ele tem, ele cria as resoluções que vão regulamentando a profissão. E aí, a segunda pergunta que me fazem é, tá, mas e qual é que é essa história do diagnóstico fisioterapêutico? Nem sabia que o fisioterapeuta pode fazer diagnóstico. E aí nós vamos lá na resolução COFITO 80, de 1987, que o artigo 1º estabelece lá o diagnóstico, que diz que é competência do fisioterapeuta elaborar o diagnóstico fisioterapêutico compreendido como avaliação físico-funcional. Depois vai seguindo, não vou ler o artigo aqui porque é uma chatice, e depois ele vai fundamentando o nosso diagnóstico e dizendo lá que ele deve ser, os achados do fisioterapeuta devem ser qualificados e quantificados. Então, os achados que nós encontramos na nossa avaliação físico-funcional, ele deve ser quantificado e qualificado. E aí, dentro desse conceito, em 2009, vem a resolução 370 e fala da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde. E a pergunta recorrente, o fisioterapeuta é obrigado a usar CIF? É obrigatório. O fisioterapeuta tem que, ao firmar o seu diagnóstico, usar a CIF. Cara, essa resolução é de 2009, nós estamos em 2020. E eu ouço de maneira esmagadora que não é obrigatório. Que tanto faz, tanto fez. Só que o pessoal esqueceu da resolução. E lá no artigo 1º diz o seguinte, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional adotarão a CIF. Ah, mas adotarão dá um conceito assim, posso ou não? Posso ou não, não sei. Tá, mas vamos no artigo 2º então. O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional aplicarão a CIF após o seu respectivo diagnóstico. Então, cara, acabou. É obrigatório. Se você avalia e ao final não firma o seu diagnóstico pela CIF, você pode estar incorrendo em infração ética. E você tocou num ponto que até eu fiz o curso com a avaliação, acho que você conhece a Aniele, né? Ela montou um curso, eu fiz também porque eu queria me estruturar, porque inclusive escutava de próprios fisioterapeutas que nós não podíamos usar a CIF. Que isso não contemplava do nosso. Então, tudo, sempre quando eu converso com um profissional novo e tudo mais, eu falo,
como a nossa área ainda discute por coisas básicas, por coisas que eram para estar claras já no nosso poder de atuação, entendeu? Tanto que quando a gente combinou, você falou assim, mas eu sou uma pessoa que falo muito dos direitos e deveres e resoluções. Eu falei, você pode falar que é esse o intuito. A informação básica, muitas vezes, nem ela chega. Quanto mais é isso, a gente discorrer um outro assunto mais a fundo, né? É tão estarrecedor ouvir que o fisioterapeuta não deve usar a CIF. A CIF, ela tem, dentro do modelo biopsicossocial, mais especificamente no modelo biomédico, que é o que acontece da porta do consultório para dentro, ela tem 8 capítulos sobre as estruturas do corpo e 8 capítulos sobre as funções do corpo. 8. A CIF tem 230 páginas. Sabe em quantos capítulos o fisioterapeuta não encontra alguma coisa da sua expertise? 1 capítulo. Aliás, 2. Na estrutura, não vai encontrar nada para falar da voz e da fala, porque, afinal de contas, não é uma área que é afeita ao fisioterapeuta, e nem das funções relacionadas à voz e à fala. O resto, tudo tem fisioterapia, cara. Porque o professor Ricardo Wallace é brilhante. Ele disse assim, se a gente trabalha com movimento, nós estamos inseridos desde o momento que teve a quebra do ATP lá na célula, para começar o movimento. Então, sensacional. Né, ali já está o fisioterapeuta. Então, assim, tu tem que saber de nutrição? Tem. Tu tem que saber de metabolismo? Sim. Muito. Então, cara, eu ouvi que a pessoa não pode usar CIF é de chorar. Deixa eu ver, o Vitor mandou. Professor, sempre um prazer ouvir as suas aulas. Valeu, Vitor. Aqui na Bahia, a quinta turma civil fundamentou o acordo com todas essas resoluções. Cara, dizer que o fisioterapeuta não pode fazer perícia é balela, só aceita quem quer. Agora, se você quiser ir por embate, você tem bastante. O CREFIT 5 fez o Memorial da Perícia Fisioterapêutica, que é um compilado de vários acórdons, várias decisões, vem toda a estrutura do fisioterapeuta, desde da faculdade, da resolução do Conselho Nacional de Educação. Ele fez uma coletânea com material do CREFITO 1, do CREFITO 7, do CREFITO 10, compilou tudo no memorial. Cara, lá tá tudo. Se precisarem, depois eu dou um jeito de deixar por aí o PDF do memorial. Então, assim, show. Muito dos problemas é porque o pessoal acha que resolução é chato. Cara, eu até entendo, mas tu tem que pelo menos ter uma ideia do que tu pode e não pode fazer, e não ser um papagaio que fica repetindo que não pode isso, não pode mesmo. Né? Então, aí já vi assim, mas onde é que está escrito que não pode fazer que tu pode fazer laudo, que tu pode fazer parecer? Cara, tem resolução. A 464 de 2016 dispõe sobre a elaboração de atestados, relatórios técnicos e pareceres. Aí, isso mesmo. É preciso que o fisioterapeuta entenda e estude a maneira de utilizar esses documentos. Porque já aconteceu, por exemplo, do fisioterapeuta não saber qual é a diferença do atestado, do parecer e do laudo e do relatório. E todos esses documentos têm diferenças sutis, mas importantes. Por exemplo, o atestado. O atestado é um documento que só precisa ser, só pode ser emitido pelo fisioterapeuta que atendeu, avaliou, melhor dizendo, avaliou, prescreveu e atendeu o paciente. Aí o cara vai lá e outros atestados da gente, eles estão minguados. Quando você vai elaborar um atestado, você tem que escrever lá assim: olha, eu recebi o paciente que tem a patologia CID tal, oriunda do diagnóstico médico do fulano de tal, que é uma deficiência na estrutura tal. Apresenta deficiência na função mobilidade articular ativa de flexão, extensão de ombro, deficiência na força muscular, deficiência na sensibilidade dolorosa. Isso está impactando nas áreas da vida, na motricidade fina. Cara, é a linguagem da CIF, vai usando ali. E depois, cada item desse tem que ser codificado. Porque assim, você já viu um médico alguma vez assinar um atestado sem CID? Eu nunca vi.
Agora, o que eu mais vejo é os atestados dos fisioterapeutas em Recife. Cara, não pode, apoderem-se desta ferramenta maravilhosa, né? Então tem que saber a diferença. Porque, olha como é importante saber o nome do documento. Parece idiota. Nós somos da fisioterapia, a gente pensa assim, a nômina não faz diferença. Mesmo, tu tá trabalhando com perícia. Direito, a coisa é direita, é rígida. Aí eu pego lá o colega, né, não sabe a diferença do documento que emite o assistente técnico da parte e o perito do juízo. Então o perito do juízo emite o laudo e o assistente técnico da parte emite o parecer. Aí o indivíduo vai lá, trata a perícia como bico, faz o seu documento e no título ele bota assim, laudo. Cara, ele é assistente, ele não faz laudo. Então o documento dele é natimorto. Largou dentro do processo já morto. Ninguém vai ler aquilo. O título já está errado. Qual é a credibilidade do documento? Isso é um preciosismo. Não é. Vai por mim. Não é preciosismo, não. O português a gente discute isso até sobre laudo ergonômico e análise ergonômica do trabalho até hoje. Cara, laudo ergonômico é uma nômina que é adotada pela engenharia. O fisioterapeuta não emite laudo ergonômico. Pois é. Não, infelizmente, vai por mim que não está errado isso aí. Para a gente perceber o tamanho ainda, o nível onde a gente está na discussão, a gente está na discussão de base ainda. Assim, qual é a nomeação do documento? Não, tranquilo, cara. Isso você vai aprender num curso bom de fisioterapia, de perícia, vai te ensinar. O que não acreditem nesses cursos de apostila, cara, não dá. Não acredite em curso de apostila, não acredite em curso rápido, não façam curso de perícia fisioterapeuta com advogado, porque ele não tem nada a ensinar para você. Como é que ele vai ensinar você a fazer uma perícia no ombro? Olha, quando você for avaliar um ombro, você tem que observar isso, isso, isso. Acabou, o advogado não vai te ensinar. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando vai escolher um curso de perícia, olhar o professor, o currículo que ele tem e o posicionamento dele. Olha, o cara trabalha com isso, ele realmente olha lá a publicação nas redes sociais, o cara produz conteúdo, ele, né, tá bem posicionado e tal. Aí tu olha lá, o cara nunca viu falar e tal, desconfie. Né? Pode ser que ele seja excelente, né? Mas vamos lá. Honestamente, não compre o curso pelo qual a base do conteúdo, né? O Léo Carbosa perguntou, fiquei com dúvidas sobre o laudo ergonômico. Você não pode. Léo, pode. Só tem que ter cuidado com o nome. O laudo ergonômico é o laudo pericial que o juiz pediu para você fazer. Quando você vai falar em análise ergonômica, é outro documento. É o documento que atende NR17. Até é bom a gente chegar agora já, separar qual é a diferença da perícia ergonômica para análise ergonômica. Mas tem uma diferença astronômica. A perícia, em qualquer momento, ela é ato transversal. Ela é aquilo que eu estou vendo aqui, agora, neste momento. É um recorte de uma história. Nem isso nem sempre é justo. Não é. Faz parte. É assim mesmo. Enquanto a análise ergonômica, ela é longitudinal. Ela vai olhar tudo. Ela vai enxergar muita coisa. Então, se ela é uma junção de informações para que eu chegue numa conclusão. A perícia é isso. É a ação que trouxe aquele problema à tona ou a questão em si. Não, e é mais complexo. Você vai olhar muita coisa. Porque um erro crasso que a gente vê é assim, pega uma peça inicial que diz assim, o indivíduo então lá desenvolveu uma síndrome do túnel do carpo por movimentos repetitivos, e tem toda uma história lá, o juiz pede uma perícia ergonômica. Aí o fulcro da perícia é punho. O segmento adoecido é o punho, com a patologia túnel do carpo. Aí o que o ergonomista vai lá, o despreparado, o perito despreparado, olhou, a tarefa tem levantamento de carga. O cara, sei lá, pegar uma caixa na mão lá. Beleza, o que ele faz? Ele vai aplicar um NIOSH, que não avalia o punho. Ele tem lá uma questão da pega, que a gente até pode conceituar,
mas ela não é uma ferramenta que vai focar no punho do indivíduo. Aí o cara me larga um NIOSH dentro do laudo. Cara, Mas péssimo. isso não, eu falo assim, as pessoas, e às vezes são os comentários que sobem, eu vou avaliar tal posto de trabalho, que ferramenta que eu uso? Eu falo, gente, ferramentas auxiliares ergonômicas estão literalmente direcionadas muito mais ao segmento corpóreo que ela vai avaliar do que a ação que está sendo executada. E muita gente comete esse erro. Olha para a NIOSH e vê levantamento de carga, mas esquece que NIOSH, na verdade, está querendo avaliar a sobrecarga no tronco. Sim. Em relação à movimentação de levantamento de carga, né? Isso aí. Então, por isso que a perícia é algo complexo, precisa um pouco de... Não é que eu estou falando assim, não quero que as pessoas pensem, é impossível, o mercado é inatingível. Não é. Não. É que nem eu agora. Eu sempre dou esse exemplo. Tá em moda aí, sei lá, aquela criolipólise. Tá, eu sou fisioterapeuta, sou habilitado a fazer criolipólise. Vou eu comprar o negócio lá e vou aplicar? Qual é a chance de dar errado? Gigante. Mas, nossa, não vai emagrecer ninguém, entendeu? Então, a perícia não pode ser tratada dessa maneira. Tem que ser, eu vou estudar. Eu vou começar como assistente técnico, vou estudar, vou aprender, vou fazer curso com a doutora Rebeca, vou fazer o curso com a doutora Kelly, vou fazer curso com o Thiago Vuono, vou fazer o curso do doutor Veronese. Vai pegando as experiências dessa turma, né? Porque... Que tem estrada, que só que é isso, que realmente tem estrada, né? Exato. E aí, o que vai acontecer? A realidade do professor Veronese não é a mesma do Thiago, que não é a mesma da doutora Rebeca, que não é a mesma da Kelly, porque a justiça ela é muito diferente. Lá na comarca pequenininha no interior, que o juiz faz tudo e ele é teu compadre, ele te nomeia numa boa. E Sim. Ele vai te nomear. Agora tu vai numa comarca grande de São Paulo, já é diferente. Já tem, né? Os processos cabeludo lá, processo na casa do milhão. Aqui na minha cidade, vem advogado de São Paulo defender as empresas, porque o processo cai na casa do milhão. Né? Aí tem que contratar, o cara lá tá com o braço detonado, a pensão é vitalícia. Aí o cara lá tem 40 anos, tá com o manguito arrebentado e ganhava 5 mil. E aí? Vai ter que pagar 5 mil até o fim da vida do cara? Vai no milhão. E aí, o que desce para cá? Desce os melhores escritórios. É uma guerra o processo. E aí o perito não pode ser, né? Não pode ser o equilibrista ali que vai um pouco, não vai e tal. Aí é isso, não dá para ser o que vive de bico, né? Ou o meia boca. O que vai acontecer? Primeiro que a pessoa que vai despreparada, ela se lasca na primeira. Porque vai vir aquele quesito complementar que tu não tá esperto, que eles botaram aquela pergunta que tu tem que responder justamente para pegar no teu calcanhar ali que tu esqueceu de olhar, e tu vai dizer, não era relevante. Léo Carbosa perguntou. Nesse caso, o perito ganha bem. Léo, houve o episódio 10 da primeira temporada da Peritoteca, que a gente fala tudo sobre mercado de trabalho. @Peritoteca. Segue lá no Instagram. Se nós entrar na parte do ganha bem aqui, bicho, daí eu vou escapar muito do tema da live. Cara, não honestamente é bem remunerado. Perito não ganha mal, não. A hora do perito é muito bem paga. Eu enxergo assim. Ela tá no nível da hora bem paga do cara do colega que tem clínica e que está diferenciado e não atende plano de saúde, que a hora dele é 150, 200 reais. Então, assim, a hora do perito está nesse nível. Não é que ele é Nossa, eu acho que a pessoa mais bem remunerada hoje é a pessoa da estética. Que pega lá, faz lá o pacote de 5 mil reais e a galera paga rindo. Né? Então, muito mais que a gente. Eu acho que o pessoal da estética tá... E aí é bom, agora já pegando o gancho, né? É bom que tenha pessoal da estética aí. Cuidado, se vocês errar, o erro fisioterapêutico é caro também. Eu achei sensacional o exemplo que você deu à tarde. A gente desligou, eu desliguei o WhatsApp, eu falei assim, olha os pepinos que ele resolve. Olha, só contando a história lá, a pessoa foi lá na estética, comprou um pacote lá desses
eu brinco, é o Megatron, que nem meu filho fala. O Megatron disse que ia reduzir, sei lá quantos centímetros da cintura da pessoa, não reduziu nada, a pessoa ficou insatisfeita, queria o dinheiro de volta, a pessoa não quis pagar, processou a colega, fisioterapeuta. Aí o que acontece? Fui fazer jurisconsultoria. Primeiro, né? Ela foi enquadrada no Código de Defesa do Consumidor. Crime, cuidado, é grave. É crime de relação de consumo. Entregar uma coisa, prometer uma coisa e não entregar. Você não vai entregar. Né? Então, aí o que aconteceu? Pegou o panfleto lá que dizia quanto, tem o contratinho lá e tal. O que eu fiz? Estudei lá os procedimentos da estética. O tratamento que ela se propõe a fazer não entrega o que ela prometia, certo? E fiz um relatório, fiz um parecer dizendo que aquele procedimento estava errado e peguei a colega no contrapé porque ela não tinha prontuário. Então ela não tem prontuário e aí, cara, não ter prontuário é assumir a culpa. Certo? É obrigatório. Não, mas aí isso aí já é uma culpa juvenil, né? Não é nem... O que acontece, gente? Eu acho que a gente tem que fazer... Eu sou uma pessoa, como é que se diz? Persona não grata nesse meio. Mas tu não defende os colegas e tal. Cara, olha só. Tá errado! Tá errado. Não é a questão de não defender, é a questão de tá errado. O que acontece é que ela tava fazendo isso de maneira reiterada, agora ela vai melhorar, né? Ela vai ter o prontuário dela e tal, vai ter que devolver o dinheiro para a pessoa, enfim. Então tem casos de erro fisioterapêutico, isso entra na fisioterapia forense criminal, né? Tem crimes de relação de consumo, que são esses, tem de agressão, né? Maria da Penha, agredir a pessoa, às vezes o juiz precisa que seja quantificado e qualificado a deficiência após a agressão, o fisioterapeuta faz isso. E aí já vou pegar o gancho na nossa resolução, porque eu não posso... Quem ouve a peritoteca ou ouve ou não ouve mais, porque eu e o meu colega, o Thiago, que é o coprodutor, né, eu não faço sozinho a peritoteca, é eu e o Thiago Marques, e a gente é muito chato tecnicamente com a questão da resolução. Então a perícia fisioterapêutica está firmada na resolução 466 de 2016, e lá ela estratificou as perícias que o fisioterapeuta faz. Então tem ali a perícia judicial, a perícia extrajudicial, a perícia judicial do trabalho, que é separada entre a fisioterapêutica e a ergonômica. E qual que é a diferença? A fisioterapêutica avalia o indivíduo, a pessoa, e a perícia ergonômica avalia o local de trabalho. Qual o endereço da peritoteca? Wagner, @peritoteca. Peritoteca. Olha, procura no Instagram que tu vai achar. Depois ali tem canal no Telegram, a peritoteca tem um canal só com os materiais. Qual é a proposta da peritoteca? É a biblioteca do perito fisioterapeuta. Então tu vai ter todos os materiais que a gente puder disponibilizar para o perito, vai ter. Tem o grupo e tem o canal. No canal ficam os materiais e no grupo as discussões edificantes. Eu digo assim, para a pessoa entrar na peritoteca, dentro do canal, ela tem que se despir dos seus egos, porque lá nós vamos receber do mais letrado perito ao cara mais juvenil, porque ela é um ambiente democrático, igual a biblioteca. A biblioteca não segrega ninguém. E esse é o perfil da peritoteca. Quando eu tô cansado dos grupos de perito, o cara faz uma pergunta, os caras acabam com o cara. Como é que tu não sabe isso? Não sabe, pô. Que bom que ele perguntou antes dele ir lá e botar a cara e errar, né? Sim. Então a gente tem essa questão democrática da peritoteca. Então, perícia fisioterapêutica avalia o indivíduo, perícia ergonômica o local de trabalho. Então, a perícia fisioterapêutica trabalhista separada em duas partes. Depois nós temos a perícia fisioterapêutica previdenciária, a securitária, que são as relacionadas ao seguro, questões de seguridade, mais especificamente ligadas ao DPVAT, né, que é o mercado maior da securitária, está no DPVAT. Para quem não sabe o que é DPVAT, é aquele impostinho que tu paga quando vai licenciar o carro, aquele seguro obrigatório. Todo mundo tem que você acha que não serve para nada, mas, né? É uma merreca. Ó, eu gosto muito de estatística. Então, por exemplo, assim, ó, ano passado, não lembro agora se foi ano passado ou no outro, foi pago 400 mil indenizações por acidente de trânsito.
Então, assim, de 400 mil indenizações, certamente uma grande parte desse público precisava um parecer fisioterapêutico para pleitear a indenização. Então, foi 200, sei lá quantos mil clientes que ficou por aí sobrando para a gente e a gente não pegou. No INSS, são negados mais de 400 mil benefícios por mês. E certamente uma fração desse povo vai processar o INSS. E uma boa fração vai precisar de consultoria fisioterapêutica para dizer se tá ou não incapaz. Então, os números... Cara, a área da perícia é que a gente é muito focado na trabalhista. A gente olha ali, não, trabalhista. Cara, mas a área previdenciária, securitária, meu Deus do céu, pense comigo, são 1 milhão e 100 mil advogados no Brasil. Se eles descobrirem que nós somos os melhores profissionais para assessorar eles nas questões envolvendo dano material, vai faltar fisioterapeuta. Não tem como dar consultoria para todos os advogados do Brasil aí, não. Ainda dentro da resolução vai falar sobre a perícia de pessoas com deficiência, e aí nós entramos na isenção fiscal. A resolução não tem a perícia criminal, tá? Precisamos avançar, né? O COFITO precisa dar uma ajeitada nessa resolução. Não tem a da Fazenda Pública, que é uma perícia boa para o fisioterapeuta. Por quê? São os processos que as pessoas fazem contra o Estado pedindo um tratamento especial que o SUS não tenha. Por exemplo, BOBAT, ou treino de marcha suspenso. Aí o juiz está na dúvida, tá, mas esse cara precisa ou não esse tratamento fisioterapêutico? Quem que ele vai nomear? Vai nomear um fisioterapeuta. Eu faço perícia na Fazenda Pública. Então o que acontece? O juiz está na dúvida se ele defere aquele tratamento. Né? Devo pagar o tratamento? O Estado tem que dar, é importante para a vida daquela pessoa? Passa para o Douglas lá. O Douglas avalia o paciente, realmente esse tratamento vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Ele é um tratamento que tem respaldo técnico e científico, ou então o andador especial lá que a pessoa merece, e o juiz simplesmente diz, ok. Então, Estado pague esse tratamento para a pessoa. Eu sempre conto nos meus cursos, e até não fiz essa introdução na minha fala, que desde a faculdade eu sempre fui aficionado em buscar uma área dentro da fisioterapia onde a minha assinatura tivesse peso e mudasse a vida de alguém. Porque quando eu era acadêmico, eu passei por uma situação vexatória no estágio final, onde eu estava atendendo um paciente na UTI, eu estava sozinho na UTI com o meu paciente, eu havia auscultado o paciente, eu tinha verificado todos os sinais vitais dele, estava tudo certo com o paciente. E aí, eu comecei a atender o paciente e tinha um grupo de residentes olhando o raio-x. E daqui a um pouco um dos residentes virou para trás e disse para mim assim, quem é o fisioterapeuta do leite 6? Meu, só tinha eu dentro da UTI, quem mais seria? Aí sou eu. Vem cá, doutor, vamos discutir o raio-x. Tá bom. Quando eu cheguei perto do raio-x, ele fez assim para mim, olha aí, o tamanho do pneumotórax que o cara tem, e tu tá lá fazendo fisioterapia, tu vai matar o cara. Cara, me gelei. Só que assim, ó, eu tinha escutado o paciente estava bem. Pô, os parâmetros da ventilação mecânica mínimos estavam na beira do desmame. Daí eu relaxei, assim, e olhei melhor o raio-x e falei pro cara assim, cara, eu não concordo contigo. Como assim? Como que tu não concorda comigo? Tu sabia que para tu nascer e para tu morrer, tu precisa uma assinatura minha? Cara, aquilo foi mortal. Aí eu olhei para ele e disse, cara, olha só um pouquinho. Eu não concordo contigo por duas coisas. Primeiro, nós estamos em novembro, né? Esse raio-x é de abril. Aquele paciente lá é homem e aqui tem uma sombra mamária. Quando eu falei isso, eu ouvi uma cadeira arrastar, assim. Eu era o chefe da UTI levantando, berrando. O quê? Vocês trataram o raio-x? Não foram capazes de ir lá avaliar o paciente? Mijou os caras bem. E eu olhei só um pouquinho, não vou participar da discussão. Quando vocês tiverem o raio-x certo, vocês me chamem aí. E saí. Daquele dia em diante, eu busquei a minha vida toda um momento onde a minha assinatura fizesse a diferença na vida das pessoas. Quanto pesa a tua assinatura, fisioterapeuta? Por isso que quando tu vai fazer um atestado, tu não pode fazer com displicência. Tu não pode escrever qualquer coisa.
Cara, eu tenho um ranço de atestado pronto que o cara só preenche as sessões e entrega. Meu, tu assinou aquilo. Tu é diretamente responsável por aquilo. Quando eu assino um laudo dizendo que uma criança com paralisia cerebral precisa um andador invertido que custa 10 mil reais e que vai fazer diferença na vida dele, é aí que está o peso da tua assinatura. Tu tá fazendo, é o propósito do fisioterapeuta, entende? Então, assim, por isso que eu digo, cara, eu fui para esse lado da perícia porque justamente é onde, cara, tu assina ali, tu muda a vida da pessoa. Né? Às vezes o trabalhador entregou o sangue na empresa, trabalhou 30 anos, foi demitido com uma lesão. Pô, a empresa negligenciou o NR17, a vida toda o cara trabalhou sem equipamento. Não vou apontar? Vou apontar. Tá lá, vai ser o que eu tô vendo. Não tem erro, vai aparecer. Nas questões previdenciárias. Nossa, quanto o nosso propósito de melhorar a vida, de atender o nosso juramento, pode ajudar as pessoas. O cara está no limbo previdenciário há 2 anos. Eu tenho um caso que eu fiz aqui previdenciário, que o senhorzinho estava no limbo há 3 anos. Ele não conseguia voltar a trabalhar, não conseguia se encostar e tal. E o único problema que ele... Não era o único problema. O grande problema era a organização documental. Ele não tinha documentos que comprovassem a data que iniciou a lesão dele. E aí nós fomos daqui, fomos dali, eu tive um insight de pedir o prontuário dele do postinho de saúde. E lá no prontuário, lá em 2007, tinha um diagnóstico de artrose no quadril. E aí a gente conseguiu provar na justiça que ele estava doente desde aquela data e ele saiu do limbo. Cara, o cara estava passando fome. Então olha o peso da tua assinatura, olha a diferença que você faz na vida da pessoa. Então, dentro dessa área pericial, nós temos muito a contribuir com a sociedade. O objetivo da justiça é pacificação social. Quanto a gente pode contribuir? Então, a gente tem que sair do mundinho da perícia trabalhista ali e olhar. Aliás, hoje de detalhe a gente conversou, a perícia é um pedacinho da fisioterapia forense. A fisioterapia forense é uma coisa maior. Ah, mas eu não conhecia. Não, mas conheça a fisioterapia forense. É o fisioterapeuta que usa o seu conhecimento para gerar documentos que vão ser usados nas justiças. Esse é o fisioterapeuta forense. Por exemplo, eu faço um trabalho de jurisconsultor que não é o perito e nem o assistente técnico. Como que faz esse trabalho? O advogado me liga. Olha, Douglas, eu estou com um caso aqui do paciente que eu estou na dúvida se eu entro ou não entro com essa ação judicial. Podia analisar os documentos para mim? Claro, manda para mim, manda o PDF. Eu faço uma análise documental e dou um parecer para o advogado. Olha, a chance dessa ação é boa. Ou essa chance dessa ação é muito ruim, não vai ganhar. E dou um parecer de viabilidade. Ou então, se na área previdenciária, eu digo assim, olha, esses documentos que você tem, que o paciente tem, estão muito antigos. O perito médico vai querer algo mais recente. Vamos pedir para ele retornar no médico assistente, pedir um novo atestado, firmando o CID agora, esse mês. Que daí a gente vai fazer com que aquele documento de 2 anos atrás seja revalidado. Porque a clínica é soberana, né, entre os médicos. A clínica, quando eu digo o exame clínico. Então, se ele firmou aquele diagnóstico, mesmo com o exame antigo, está valendo. Ó, vamos organizar aqui, vamos separar os documentos, vamos orientar o paciente. Às vezes o paciente está irritado, não quer falar, daí a gente explica, olha, é muito importante que suporte a perícia por 20 minutos e abra o seu coração e não simule nada. É decisivo para a senhora. Ah, mas eu não gosto de falar, eu sei que não gosta, mas é um momento. A senhora está sofrendo muito, vamos melhorar, vamos tentar. Então todo esse trabalho é o jurisconsultor que faz. Ah, mas e quando eu me transformo em assistente técnico? Qual é a diferença dos dois? O assistente técnico é aquele momento que o jurisconsultor é indicado no processo. Como assistente, a parte diz, olha, este é meu assistente, é o Dr. Douglas, é o meu assistente. Aí eu me transformo, eu tiro a veste do jurisconsultor e visto do assistente. Ah, mas isso não muda em nada? Ah, muda bastante. E aí vem a importância de ter o conhecimento da legislação.
Por que que tem uma mudança importante? Porque no Código de Processo Civil, no artigo 473, parágrafo 3º, diz o seguinte, que o perito e o assistente técnico podem fazer uso de todos os meios para construir o seu documento, ouvindo testemunhas, fazendo entrevistas, pedindo documentos que estão na parte de outros. Agora, se eu sou jurisconsultor e eu digo, olha, vamos falar das reclamadas, que é o que a gente mais atua. Ó, reclamada, me manda aqui a análise ergonômica. A reclamada diz, não, quem é tu? Sou o jurisconsultor. Não, o senhor não vai receber. Não vou mandar, não. Ah, mas agora eu sou assistente técnico. Não vou mandar? Vai ter que mandar. O artigo 473, parágrafo 3º, me assegura. A senhora tem que me mandar não só análise ergonômica, como eu quero ver o PPRA, PPCMSO, e aí vai embora. Então, mas eu nem sabia, claro, porque a legislação é fundamental. Se não tiver o conhecimento da legislação, você fica, não vou mandar nada. Tá bom, então, fica por isso mesmo. Então, a nossa área de atuação, jurisconsultoria, por exemplo, só fazendo impugnação a laudos e quesitos complementares. Atuo muito fazendo impugnação de laudo médico. Mas o fisioterapeuta não pode impugnar o laudo médico. Por que não? Vamos ver o objeto da perícia. Qual que era o objeto da perícia? Funcionalidade. O processo trabalhista era todo linkado em cima da sequela funcional oriunda da doença ocupacional. Não posso falar de funcionalidade? Claro, lógico que pode. Então é isso, cara. Pode ser que você não consiga entrar no aspecto do diagnóstico clínico da doença, mas da funcionalidade, você tem todo o âmbito. Vamos puxar mais uma polêmicazinha, assim, adoro polêmica. Diagnóstico nosológico não é ato médico, tá? Artigo 4º, inciso 1º da lei do ato médico foi vetado. O diagnóstico nosológico é multidisciplinar. O que acontece? Óbvio que o médico é o profissional mais indicado a fazer diagnóstico clínico, porque ele tem infinitas horas a mais que a gente de estudo de doença. E nem tem essa pretensão, não quero fazer. É muito melhor receber pronto. Agora, o link entre a doença e o trabalho, esse eu quero fazer. Porque se eu não conhecer a cinesiopatologia, que é o movimento causando adoecimento, e se eu não conhecer a patocinesologia, que é a doença atrapalhando o movimento, eu não sou fisioterapeuta. Então, esse link eu faço tranquilo. Agora, questionar se é a doença, até porque no processo judicial não se discute doença. Em mais de 1000 processos que eu atuei, eu nunca vi, vamos discutir que não é túnel do carpo que o cara tem. Nunca aconteceu. Sempre a discussão é, beleza, a doença é essa, tem relação ou não com o trabalho e o tamanho da sequela, ponto. E isso a gente faz com propriedade, tranquilamente. Douglas, olha, eu até fiquei assustada aqui que eu tô olhando o tempo, eu falo, não tô acreditando que já tá dando quase 1 hora. E foi tanto melhor do quanto eu esperava, porque independente de a gente estar falando de perícia, da comparação da ergonômica, fisioterapêutica, mostrar esse lado da fisioterapia forense, abrir os olhos da área de atuação e tudo mais, você deu uma aula de responsabilidade técnica aqui, que é a máxima da briga, e eu falo que não só da fisioterapia, do enfermeiro do trabalho ter o seu olhar para a sua responsabilidade técnica, de todos os demais profissionais que atuam na área ocupacional, saberem o peso, que é o que você falou, qual é o peso da minha assinatura, qual é o valor disso para a área que eu atuo, né? Eu falo assim, eu acho que de tudo que foi citado, além das resoluções, a importância que você deu, ou seja, você é um profissional preparado, respaldado, né? E eu falo, quando eu falo de alto valor, eu não estou falando nem de alto valor, alto com U, é o seu alto valor, o seu valor próprio em relação à sua área de atuação. Então, assim, sensacional. Eu espero que a gente possa ainda abordar demais e demais lives, porque realmente
houve motivo real, então, para você ser indicado para um bate-papo. Felipe Mujica, educador físico pode também? Pode, Felipe. Qualquer profissional pode ser perito na sua área de atuação. Eu não conheço qual seria a atuação do educador físico, qual seria a perícia do educador físico. Honestamente, eu não conheço. Mas se você for um educador físico ergonomista, candidate-se à perícia ergonômica. Tranquilo, pode fazer. Show, sensacional. Amanda Neves disse, quanto pesa a sua assinatura? Valeu, Amanda, é isso aí. Eu sempre falo isso, cara. Preste atenção no que você está escrevendo, no que você está entregando, seu nome está indo embaixo. Né? Não pode ser uma coisa desleixada, uma coisa que não serve para ninguém, uma coisa que não agrega valor às pessoas. Então, realmente, eu sou muito chato com essas coisas de nome. Tá certíssimo. Né? Por exemplo, assim, o perito do juízo é nomeado e o assistente técnico é indicado. Então, às vezes o cara diz, mas eu fui nomeado no processo. Mas o nomeado fui eu. Eu sou o perito, fui nomeado. O senhor foi indicado. Tudo igual. Não. Isso, olha só, cada vez que você faz um errinho desse, você desce um degrau na sua autoridade. Quando você usa o direito, você sobe um degrauzinho. Então, assim, construir a sua autoridade passa por isso também. Faça a coisa certa. Vai lá, olha a resolução 464 do atestado. Como é que faz o atestado? Olha o prontuário. Eu fiz uma publicação no meu LinkedIn. Você sabia que o prontuário fisioterapêutico, para estar adequado à resolução, ele tem 8 itens e mais de 30 subitens. Agora, depois dessa informação, pense no seu prontuário. Pensou? Tem 38 subitens lá? Se não tiver, está na hora de olhar ele de novo. Outra coisa, não esqueça, ergonomista, fisioterapeuta, que no momento que você botar o nome do paciente no topo da folha e que ele começar a contar coisas para você, aquilo vai virar um prontuário. Então, assim, folhinha, de qualquer jeito, anotei num cantinho, cara, cuidado. Tem o nome da pessoa, tem informações confidenciais dela, aquilo virou prontuário, a resolução 414 abarca na hora. Fique esperto. Eu sem querer, tenho 2 minutos, acho. Eu sem querer demiti uma colega de uma grande indústria moveleira, sem querer. Eu cheguei na hora para fazer a perícia e eu vi que o reclamante estava mentindo, estava muito descarado. Eu disse, quer ver? Vou pegar esse cara no contrapé. Vou pedir o prontuário, lá vai ter todas as avaliações, toda a questão envolvendo os atendimentos que ela fez, as reavaliações. E eu olhei para a colega e disse, me dá o prontuário dele. Prontuário? Sim, tu não tem a clínica aqui dentro, né? Prontuário. Prontuário. Eu tenho uma fichinha. Aí eu disse, tá, então não precisa. Eu disse, não precisa. Daí o advogado disse, não, agora quem quer o prontuário sou eu. O reclamante disse, agora quem quer o prontuário sou eu. E aí, cara, não tinha prontuário e tananã, e aí a casa caiu. Pô, e ela tinha uma clínica, fazia um trabalho muito bacana. Tipo, ajudava as pessoas. Legal. Só que pecou na questão do prontuário. Então, o prontuário, gente, fique esperto. Vou fazer um jabá no meu curso da consulta ao diagnóstico. Faça lá, você tem 40 segundos. No nosso curso, meu e Daniele Martins, a gente tem o curso da consulta ao diagnóstico, onde a gente ensina consulta, CIF, e entrega um prontuário numa planilha de Excel que faz tudo isso. E tu não vai errar o prontuário. Me sigam no Instagram, me sigam no LinkedIn, sigam a Peritoteca. Eu sou bem disponível, podem me chamar no direct, eu respondo, mas não na velocidade que as pessoas esperam, mas respondo. Sou bem disponível, me chamem lá, tiro todas as dúvidas, bora lá. Muito obrigado pelo convite, obrigado por emprestarem os seus ouvidos e até a próxima. Gente, finalizo aqui, tenho 20 segundos. Obrigado, Douglas, de coração. Obrigado a todo mundo aí que acompanhou. E a live vai ficar salva. E foi uma aula. Vou transformar em podcast.
Show, foi muito bacana. Gente, boa noite e bom descanso para todo mundo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.